Então, eu fui a Best Buy algumas semanas atrás e contei 9 siglas diferentes de TV em uma parede. 9 delas. QLED, Neo QLED, QANED, ULED, RGB, Mini LED, Micro RGB, SQD, Mini LED, WOLED e QD OLED. E isso nem são todas as que existem por aí. E metade dessas são só a mesma tecnologia com um adesivo diferente na frente. Mas por trás de toda essa conversa de marketing, as próprias TVs nunca estiveram melhores. A diferença de brilho do OLED foi completamente eliminada. O custo-benefício dos mini LEDs está fora de série. E tem uma categoria totalmente nova de tecnologia LED que na minha casa acabou de destronar uma TV que eu sinceramente nunca achei que fosse substituir. Então, aqui está. Este é seu guia para as tecnologias de TV atuais, o que são e para quem são recomendadas. Assim, você não ficará mais confuso ao escolher uma TV. Eu sei que este será um vídeo longo, por isso o boné está ao contrário hoje. Coloquei capítulos para cada tecnologia de TV. Assim, você pode pular direto para a que quiser aprender ou voltar depois para consultar. Mas se você quer um guia completo sobre TVs, então está exatamente no lugar certo do vídeo. Beleza, então tudo neste vídeo fará mais sentido para você se entender uma coisa. No fim, só há 2 tipos de tecnologias de TV vendidas atualmente. Você tem OLED e LCD, só isso. Todo o resto são apenas variações dentro desses 2 grupos. O OLED ilumina cada pixel individualmente, então não existe luz de fundo nessas TVs. Quando um pixel precisa ser preto, ele simplesmente se apaga. É daí que o OLED tira seus pretos característicos. Todo o resto é apenas uma TV LCD, o que significa que há uma luz de fundo atrás do painel e uma série de filtros na camada de LCD sobre essas luzes, meio que moldando tudo isso em uma imagem. QLED, Mini LED e as novas tecnologias RGB mencionadas são todas baseadas em LCD. Além disso, tudo isso também é tecnologia LCD. Todas elas estão na mesma categoria fundamental, só que com tipos diferentes de luz de fundo e diferentes camadas entre a luz de fundo e seus olhos. Quando você entende tudo isso, toda essa besteira de marketing meio que desmorona sozinha. Então, com tudo isso fora do caminho, quero te mostrar isso de baixo para cima, porque a diferença de preço entre esses 2 níveis é realmente bem grande. Então, vamos começar pelo mais barato. Edgelet LED. Esses conjuntos foram lançados em 2008, mesmo ano de Homem de Ferro, da App Store da Apple e do álbum Carter 3 do Lil Wayne. Porém, ao contrário desse álbum, os conjuntos Edgelet não resistiram ao tempo. O esquema de nomes é bem literal. Os LEDs ficam ao longo da borda da TV e tentam espalhar a luz por todo o painel. O que acontece é que as bordas da TV ficam muito brilhantes, enquanto o centro fica bem mais escuro. Essas TVs servem para garagens, academias ou locais onde só precisa de uma tela ligada. Mas para assistir em casa não dá para mim. A TV LED com iluminação direta é o próximo nível. É basicamente a mesma ideia, só que os LEDs ficam em uma grade atrás de todo o painel, em vez de só nas bordas. Assim, você tem um brilho mais uniforme. Elas são como os antigos Honda Civic das TVs, acessíveis e duráveis. Você vai ver essas TVs com marcas como Fire TV, Roku TV, de empresas como Insignia, Vizio, Hisense e outras. Uma TV de 65 polegadas com iluminação direta geralmente vai custar menos de $300 durante a maior parte do ano, se você pegar uma promoção. Elas são perfeitas para coisas como um quarto de hóspedes, uma cozinha, um escritório em casa ou algo assim. Essas são meio básicas, né? Só preciso de uma tela, mas não é o essencial para quem quer aproveitar o que assiste. Para isso, você precisa pegar uma TV QLED com escurecimento local. Isso é algo importante aqui. É aqui que começo a recomendar TVs. QLED é apenas LED com ponto quântico. Pontos quânticos são cristais microscópicos aplicados na tela que intensificam brilho e cores. Isso não deixa as cores mais saturadas, apenas um pouco mais vivas. É uma tecnologia de fato que traz melhoria real. O problema dessas TVs é a nomenclatura, não a tecnologia. A Samsung alterna entre chamar de QLED, Neo QLED e Crystal UHD, meio que dependendo do dia. A Hisense chama a deles de ULED. A TCL chama a deles só de QD na frente do que quer que seja, tipo QD Mini LED talvez. A Sony chama de Triluminous e a LG chama de QNED. Você entendeu a ideia? Tipo, todo mundo tenta ser único e você fica aqui só confuso. O segredo para uma boa TV QLED é garantir que tenha local dimming, dividindo a luz de fundo em zonas que escurecem separadamente. Então, se você estiver assistindo, por exemplo,
uma cena noturna com uma lua bem brilhante ou algo assim, a lua vai continuar brilhante enquanto o céu vai permanecer escuro. Quanto mais zonas de escurecimento local, melhor o contraste entre áreas claras e escuras. Se houver menos zonas, então você vai perceber um certo brilho ao redor desses objetos brilhantes, que é chamado de blooming. Modelos como o TCL Q7, o Hisense U7 e o Samsung Q70, todos eles ficam na faixa de menos de $1.000 para uma tela de 65 polegadas. É uma das TVs mais fáceis de recomendar dos últimos anos. Quando você já tiver aproveitado tudo do que é LED, o próximo passo será o Mini LED. Agora, Mini LEDs são LEDs menores, como você deve imaginar. Eles são bem menores, permitindo que milhares fiquem atrás do painel, em vez de algumas centenas dos LEDs convencionais. Com mais LEDs, há mais zonas de escurecimento, maior precisão, menos efeito blooming e um aumento significativo nos níveis de brilho. Estamos falando de algo entre 2.000 a 5.000 nits, dependendo do aparelho. Então, se você já se perguntou, que tipo de TV eu preciso se eu quiser ir para fora, num pátio ao sol, e ainda assim ver a imagem? Talvez você queira assistir a um jogo do lado de fora ou algo assim. Você precisa de uma Mini LED. Mini LED é tipo o Capitão Planeta da tecnologia LED. Você tem brilho, escurecimento, contraste, pontos quânticos e HDR. Com todos esses poderes combinados, você tem coisas como a TCL QM8K, a Hisense U8 ou a Samsung QN90F. Agora, alguns anos atrás, esse tipo de tecnologia era estritamente reservado para os modelos topo de linha. Você pagava $2.500 no mínimo só para ter esse tipo de tecnologia. Agora, uma mini LED de 65 polegadas com tudo isso sai bem abaixo de $1.000 na promoção certa. A diferença entre uma boa mini LED e uma OLED média está ficando bem pequena. Se houver luz solar no ambiente, a mini LED costuma ser melhor que uma OLED de 4 ou 5 anos atrás. Falando em OLED, vamos abordar esse tema. É aqui que começamos a entrar na categoria das TVs mais sofisticadas. Agora, existem novos modelos de LCD que foram lançados, e vamos voltar a falar deles um pouco mais adiante no vídeo. Por ora, falemos da tecnologia de TV que nós, nerds de TV, consideramos a rainha das TVs. Se você não sabe como funcionam as OLEDs, eu sempre uso a analogia do Light Bright para elas. Cada pixel por si só é como uma pequena lâmpada que pode acender, apagar ou ficar em qualquer intensidade entre esses dois extremos. É totalmente independente de outros pixels. Não precisa de filtro nem nada à frente, o pixel é só luz. Por muito tempo, isso foi justamente o que tornou o brilho a maior fraqueza das OLEDs. Os primeiros modelos simplesmente não conseguiam competir com o brilho de um LCD em um ambiente ensolarado. Mas isso não é mais verdade. Os novos painéis alcançam entre 1.500 e 4.500 nits em média, dependendo do tipo de OLED escolhido. O novo problema para o OLED é o tamanho e o preço. Acima de 77 polegadas, o preço do OLED simplesmente dispara. A LG vende um OLED de 97 polegadas, pela qual eles vão aceitar com prazer $25.000 por uma única TV. Acho que o melhor custo-benefício do OLED hoje é entre 55 e 77 polegadas para a maioria das pessoas. Também é importante saber que, com OLED, existem diferentes subcategorias dentro desse tipo de OLED. Primeiro, você tem o WOLED, que meio que se tornou o novo padrão básico. O W significa branco porque cada pixel tem vermelho, verde e azul. E o quarto subpixel branco adiciona muito brilho à imagem. Você vai ver muitos desses na série LGC, na série LGB e na Sony Bravia 8. Esses são os OLEDs mais acessíveis, mas ainda custam de $1.200 a $2.500 por uma TV de 65 polegadas. Mas existe uma qualidade especial inegável nos OLEDs. Eles têm uma dimensionalidade que é fácil de perceber, mas muito difícil de descrever. Tudo o que eu discuti neste vídeo até agora simplesmente não se compara ao OLED. Existe um motivo pelo qual o OLED foi coroado, você sabe, como o rei das TVs por tanto tempo. A próxima geração acima do WOLED vai ser o QD-OLED. Agora, esses OLEDs têm um filtro de pontos quânticos sobre eles. É daí que vem a parte QD do nome. Você terá os pretos perfeitos do OLED e as cores ricas dos pontos quânticos. Agora, a Samsung e a Sony, elas praticamente lideraram toda essa tecnologia de TV em suas recentes séries Samsung S95F e Sony Bravia 8 Mark II. Essas estão entre as melhores TVs já feitas. Costumam ser mais caras e têm tela anti-reflexo de altíssima qualidade. E a reprodução de cores é uma das mais precisas da indústria.
Os primeiros QD OLED apresentavam um tom magenta nos pretos por falta de filtro polarizador, mas os modelos mais recentes já resolveram isso em grande parte. Não desapareceu completamente, mas você não percebe muito bem. Então, é só algo para ficar atento se você estiver pensando em pegar um desses QD OLEDs de primeira geração em promoção. O tipo mais recente de OLED é o OLED Tandem RGB primário, também chamado de OLED de 4 camadas ou apenas Tandem OLED, nome que prefiro. Essa é a resposta da LG para a tecnologia QD OLED da Samsung. Ao invés de usar pontos quânticos, eles empilharam 4 camadas de OLED com emissores de vermelho, verde e azul no painel, fazendo com que mais luz venha diretamente do OLED. Agora, essas coisas estão chegando a cerca de 4.500 nits em média nesses novos painéis, o que é absolutamente insano para uma TV OLED. A LG G6, a LG W6 Wallpaper, toda essa linha, todas são TVs Tandem OLED. Eu tenho opiniões bem fortes sobre o Tandem OLED. Na minha opinião, eu acho que elas são tão boas quanto as QD OLEDs. Certamente são mais brilhantes do que as QD OLED, mas em termos de qualidade de imagem eu acho que são mais ou menos iguais. Sei que essa opinião é impopular entre entusiastas de TV, mas essa geração ainda está no início do desenvolvimento e já enfrenta alguns problemas em modelos como a LG G6. Há um problema de tonalidade esverdeada e banding no HDR neste modelo. Nem todo LG G6 apresenta isso, mas muitos têm esse problema. O modelo C6 deles, que também utiliza a arquitetura Tandem OLED, aparenta apresentar esses problemas. Portanto, não é exclusivo de um modelo. Não estou tentando fazer uma afirmação geral sobre o Tandem OLED, dizendo que o Tandem OLED é ruim ou está condenado, ou algo assim. Muito pelo contrário. Eu vi esses modelos funcionando pessoalmente e eles são de cair o queixo. Eles parecem absolutamente incríveis. Mas isso é apenas um tipo de aviso geral de que, quando você estiver fazendo qualquer tipo de compra, não só de TVs da LG, mas de todas as TVs em geral, você precisa pesquisar um pouco mais sobre quais modelos específicos podem estar tendo algum problema atualmente. Não compre algo só por ser novidade. Nos anos anteriores, quando eu fazia vídeos assim, geralmente era aqui que eles terminavam. Já cobrimos as principais tecnologias de TV vendidas até o ano passado, mas a indústria lançou novas siglas nos últimos 12 meses, então, que gentileza deles, todas um pouco mais confusas do que as anteriores. Então, vamos terminar esse vídeo voltando para a tecnologia LCD. Bem-vindo ao mundo RGB. Agora, a tecnologia RGB, embora ainda seja uma tecnologia LCD em sua essência, não vai ser a mesma coisa que mini LED ou QLED. Os LCDs mais antigos usam uma luz de fundo branca ou azul e depois convertem essa luz através de uma série de filtros de cor ou pontos quânticos ou algo assim. O LED RGB pula completamente essa etapa. A luz de fundo é composta por LEDs RGB controláveis individualmente, ou seja, LEDs vermelhos, verdes e azuis. A cor é gerada diretamente da fonte desse LED. Assim, você terá menos etapas de conversão, perderá menos luz, além de cores mais fiéis, destaques mais brilhantes e contraste mais forte. Tudo isso é o conceito e o objetivo por trás da tecnologia de LED RGB. Agora, o primeiro a chegar ao mercado foi a Hisense. Você não pode ver, mas está ali. Eles estrearam o mini LED RGB na CES em 2025 e, junto com isso, um monstro de 116 polegadas, o 116 UX. Agora, esse negócio é simplesmente enorme. A imagem é incrível, mas isso pesa uns 180 quilos e é mais largo que meu sofá. Sinceramente, não sei o que fazer com isso depois da análise. Mas tenho que ser honesto, cara, eu não botava muita fé no mini LED RGB antes de experimentar. Eu achei que isso ia ser pelo menos um avanço sólido na tecnologia, e não esse passo revolucionário enorme na tecnologia de TVs como um todo. Achei que os problemas delas seriam, por exemplo, LEDs de cores diferentes vazando uma cor na outra, como interferência de cores. Eu achei que isso ia segurar a tecnologia por pelo menos uma ou duas gerações, mas um ano depois, essas TVs me calaram completamente. E a que mais me calou foi a Hisense UR9. Essa TV parece absolutamente insana. Estou tentando não citar TVs específicas neste vídeo, pois quero que ele seja mais educativo em geral, mas não consigo evitar. Eu tenho que falar sobre como a UR9 é simplesmente incrível. Até minha esposa, que não é obcecada por TVs, entrou na sala enquanto eu testava a UR9 e após cerca de 20 segundos perguntou se essa seria a TV que substituiria a G3 na parede. Eu nem contei que queria trocar por um modelo novo e ela disse: "Essa tem que ficar.
Até ela viu como essa TV era boa. Quando até quem não liga para a TV se impressiona com uma, é porque ela é realmente incrível. O único problema dessa TV é que ela começa em $3.500 por uma de 65 polegadas, então essa nova tecnologia não é barata, mas com certeza está mais barata do que eu esperava para o segundo ano dela, porque aquela Wix de 116 polegadas ali custava $30.000 quando foi lançada, há apenas um ano. Então, a queda de preço foi bem dramática. Isso parece ser tendência nas novas tecnologias de LED RGB. Se quiser uma TV com 5.000 a 10.000 nits, elas realmente já chegam a 10.000 nits, é como ter um sol na sala. Elas têm uma precisão de cores incrivelmente alta e níveis de preto tão próximos do OLED que você literalmente não consegue perceber a diferença a olho nu. A tecnologia RGB talvez precise estar no seu radar agora, ou pelo menos no futuro próximo. Agora, a Samsung também tem sua própria versão disso. Chama-se Micro RGB. Segue a mesma ideia central, com controle individual de LEDs vermelhos, verdes e azuis na luz de fundo. Porém, como o nome indica, os LEDs são muito menores. Micro. Esses LEDs têm menos de 100 micrômetros, o que é menor que a largura de um fio de cabelo humano. A ideia por trás disso é que, quanto menores eles forem, mais LEDs você pode colocar em uma única luz de fundo. Isso oferece mais zonas de escurecimento e contraste preciso. A Samsung ainda surpreendeu com o preço. O modelo R80 e 5H deles começa em R$1.599 para 55 polegadas e o topo de linha, o R90 e 5H, custa R$3.199 para 65 polegadas. Agora, Sony, se você conhece TVs, assim como a Sony, eles chegaram atrasados à festa, como sempre. A aposta da Sony no mundo do RGB será chamada True RGB. Agora, eles fizeram questão de me dizer que o nome não significa que eles estão tentando dizer que é mais verdadeiro do que qualquer outra marca ou do que os outros estão fazendo. A luz de fundo mantém a cor consistente em toda a faixa de brilho. Também acho esse nome um pouco melhor que os demais. Aqui é onde a Sony realmente faz diferença. Painéis de LED RGB, especialmente os de primeira geração, tendem a puxar para um tom branco azulado em níveis de brilho muito baixos e muito altos. Além disso, agora você tem um poder de processamento maior que precisa ser usado só para alimentar o RGB. Você tem 3 vezes mais operações que precisam acontecer ao mesmo tempo. A Sony é muito reconhecida na indústria de TVs pelo seu processamento que realmente faz diferença. Agora, a TCL também fabrica seu próprio conjunto de mini LED RGB, o RM9L. Basicamente, faz algo similar ao que a Hisense faz, mas não é nesse modelo que a TCL investe todo o seu marketing. O verdadeiro topo de linha da TCL para 2026 é algo que eu realmente não esperava. Chama-se SQD Mini LED, que significa Super Ponto Quântico. Essa pode ser a melhor tecnologia de TV desta lista. Em vez de usar RGB, a TCL apostou ainda mais nos pontos quânticos e os deixou muito menores. Os superpontos quânticos deles têm cerca de 5 nanômetros de diâmetro, enquanto os padrão têm cerca de 60 nanômetros, sendo assim 12 vezes menores. Esse nível de precisão permite que a luz de fundo LED azul passe pelos novos pontos quânticos, reduzindo o esforço do processador e oferecendo mais zonas de escurecimento local. Você tem contraste maior e brilho muito maior. 10.000 nits de brilho no X11L principal, que conta com 20.000 zonas de escurecimento local. Os níveis de preto são exatamente iguais aos de um OLED. Não quase iguais, exatamente iguais. Seus olhos literalmente não conseguem perceber a diferença. E isso é praticamente o fim do efeito blooming nas TVs LCD como conhecemos. É tão bom assim. Agora a TCL está enviando a versão de 75 polegadas do X11L, então esse vídeo vem aí. E eu imagino que esse vai ser o modelo que finalmente vai ser bom o suficiente para eu substituir meu OLED G3, mas vamos ter que ver quando esse aparelho for lançado. Mas eu quero deixar muito claro, o OLED não está morto só porque o SQD chegou. O SQD não é uma ameaça ao OLED de forma alguma. É apenas mais uma opção que oferece experiência similar e benefícios específicos. O X11L iguala o OLED nas coisas que o OLED dominava e supera em brilho, volume de cor e controle de reflexos. O OLED não piorou, mas o LCD finalmente o alcançou. Agora, a escolha depende do ambiente, não mais de qual tecnologia é melhor. Foi muita coisa. Espero que você tenha chegado até aqui.
porque agora vou te dizer o que comprar em 2026. Agora, se você só precisa de uma tela em algum lugar e isso não faz muita diferença, é só pegar uma Roku ou Fire TV com iluminação direta. Normalmente elas custam menos de $400. Pode escolher marcas como Insignia, Vizio ou ON, encontradas no Walmart ou Target. Se é esse tipo de TV que você quer, vá em frente, são boas. Se você quer uma TV de verdade para usar no dia a dia sem gastar uma fortuna, então QLED com local dimming é o caminho, cara. E de novo, a TCL Q7, a Hisense U7 ou a Samsung Q70, todas elas vão ser ótimas recomendações para isso. Se o seu cômodo é realmente claro e você tem muitas janelas e bastante sol entrando em todas as partes do ambiente, então pegue uma mini LED. Essa vai ser uma recomendação fácil. Modelos como a TCL QM8K, a Hisense U8 e a Samsung QN90F vão te oferecer um desempenho incrível pelo preço. Agora, se a qualidade de imagem é a prioridade número 1 e o seu cômodo é muito escuro, ou pelo menos você consegue controlar a iluminação, então o OLED vai ser o caminho a seguir. O LG C5 do ano passado está com ótimo preço porque o C6 fez os valores caírem. Para mim, o C5 foi a melhor TV do ano, tanto que dei esse prêmio para ela. Então não deixe de considerar só porque ela é do ano passado. Se você quer um QD OLED, então a Samsung S90 e 5F ou a Sony Bravia 8 Mark II vão ser opções incríveis. A Samsung S90 e 5H deste ano está ainda melhor. O Tandem OLED precisa de alguns ajustes, mas em alguns meses isso deve ser resolvido. Acredito que a maioria dos problemas será solucionada. Mas se você quer a tecnologia LED mais interessante do mercado, então é só pegar a TCL X11L ou a TCL QM8L. A Hisense R9 também vale a pena se você quer um mini LED RGB muito bom, que meio que começou todo esse movimento. E pegue a Samsung R90 e 5H se você quiser micro RGB por um preço surpreendentemente bom. Ou, se quiser se sentir um verdadeiro elitista de TV, espere algumas semanas pelo lançamento da Sony True RGB e veja o que o processamento faz com essa tecnologia. Se você tiver qualquer dúvida para mim, em qualquer momento da sua busca por uma TV, por favor deixe essas perguntas nos comentários aqui embaixo. Eu verifico regularmente e conversar com vocês é, uma das melhores partes de fazer tudo isso. Tem sido bem divertido. Mas até lá, espero que tudo isso tenha sido pelo menos útil para você e é só revisitar esse vídeo se precisar. Você sabe, é por isso que temos aqueles marcadores de tempo e tudo mais ali embaixo. Espero que isso ajude você a encontrar o aparelho perfeito a longo prazo e espero que o aparelho que você encontrar, você fique com ele por muito tempo. Muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.